Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Santa Contingência, o seu podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Eu sou o Guilherme, eu sou psicólogo analista do comportamento, sou criador do grupo de estudos em análise do comportamento de Presidente Prudente e trabalho como psicólogo clínico. Olá pessoal, meu nome é Milena, sou também analista do comportamento, psicóloga organizacional, além de acompanhante terapêutica e criadora do JAC-PP. A gente está dando início a um especial bem legal de Santa Contingência, uma coisa que a gente vem querendo e produzindo já há algum tempo, por isso que a gente vai até pedir desculpa porque os episódios estão meio atrasados e um pouquinho dispersos, mas agora a gente começa um especial aqui no nosso podcast, o nosso primeiro especial, que vai se configurar como um conjunto de episódios aí que vai durar alguns meses para falar sobre clínica analítico comportamental. É um trabalho e um espaço onde os analistas do comportamento estão em grande escala, não só os analistas do comportamento, mas os psicólogos do Brasil. A clínica é um grande aparato desses psicólogos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as denominações, as características, como é o trabalho e várias coisas referentes à clínica analítico-comportamental. A terapia analítico-comportamental, ela é um dos vários tipos de terapia oferecidos para o enfrentamento dos problemas humanos que a psicologia tem. Então, assim, nós temos a clínica analítico-comportamental, existe a psicanálise, existem outras teorias e outras coisas que são terapêuticas, mas não são terapia para lidar com o sofrimento humano. Então, a análise do comportamento, que é a ciência proveniente do behaviorismo radical, se configurou na clínica também. Então, naquele episódio onde a gente falou sobre ABA, a clínica é uma aplicação da ciência da análise do comportamento, é uma aplicação do trabalho. Então, quando a gente fala de clínica, nós estamos falando de uma filosofia do behaviorismo radical que foi aplicada na ciência e que se transpôs para a clínica. Por isso que a clínica analítica comportamental ela é tão importante e ela deve ser falada e mostrada para as outras pessoas, porque nós somos uma abordagem que veio da ciência, nós somos uma abordagem científica, com base científica e baseada em evidência nos tratamentos, etc., nas intervenções das quais os profissionais se propõem a fazer. Ao longo dos nossos episódios, nós tentamos muito enfocar o quanto a história e historicidade da análise do comportamento é importante. E espero muito que vocês tenham entendido que a análise do comportamento enquanto ciência se preocupa muito com implicações experimentais, mas também com a aplicação disso para outros contextos. A gente já tratou um pouquinho disso quando tentamos falar sobre ABA. Mas aqui eu acho que uma coisa muito importante da gente entender, que a gente já vem conversando há um certo tempo, é sobre o cenário de constituição da análise do comportamento. Já falamos um pouquinho sobre o primeiro cenário, que é o cenário de modificação comportamental. E eu acho que ali são os primeiros ensaios clínicos, são as primeiras aplicações, são as primeiras... seria o ponto inicial da clínica. Então, a gente tem um momento inicial onde há um grande aparato experimental disso tudo, trabalhos em laboratório com pombos e outros animais, buscando-se uma teoria acerca do comportamento, aspectos filosóficos, uma unificação acerca do que seria, o que seria compreendido como comportamento e todas as suas especificidades dentro disso. E depois a gente tem um segundo momento que seria aplicações desses conceitos no cenário com sujeitos humanos, né? Então, esse primeiro momento seria chamado de modificação do comportamento, que seria um ensaio para a clínica, né? Então, uma coisa muito importante da gente entender é que lá para a volta das décadas de 50 e 60 é quando começam esses primeiros tentativas em hospitais psiquiátricos, onde os conceitos de condicionamento operante começam a ser levado para a aplicação em sujeitos internados, sujeitos excluídos do convívio social, e ali começa um ensaio clínico. Uma coisa que é interessante dizer que a análise do comportamento, ainda mais na clínica, é uma teoria e uma terapia relativamente nova.
E nós estamos lidando com o futuro disso, com a aplicação disso. Por que a gente fala isso? Skinner, que é o grande responsável pelo behaviorismo radical, Skinner não era psicólogo clínico. Então, nenhum trabalho do Skinner foi estudo de caso ou foi alguma questão de experiência relativa à clínica, a intervenções clínicas. Skinner não foi esse tipo de psicólogo. Skinner propôs uma filosofia que viria a ser a filosofia que embasaria a ciência do comportamento, que é a análise do comportamento. Então, quando a gente trouxe a análise do comportamento, que é essa teoria que se baseia nos comportamentos, lidando e entendendo que eles são aprendidos e trazendo esse conceito que foi importantíssimo, que mudou o behaviorismo, que foi o operante, né, que é esse comportamento mediado e selecionado pelas consequências, isso trouxe as aplicações. Então a gente começou a aplicar isso na clínica. Antigamente, inclusive nesse exemplo que a Milena deu sobre os hospitais psiquiátricos, lá existia a prática e aplicação de alguns conceitos operantes, sim, como reforçamento, modelagem, etc. Só que tudo isso era tido dentro de uma nomenclatura chamada terapia comportamental. E nem todas as práticas e intervenções ali eram provenientes do behaviorismo radical. Então, até nisso, precisou-se criar uma nomenclatura específica para falar de uma prática clínica que seja baseada no behaviorismo radical. E para isso, aqui no Brasil, nós temos esse nome que é clínica analítico-comportamental, ou terapia analítico-comportamental. Essa nomenclatura é exclusiva do Brasil, então essa nomenclatura, ela foi escolhida por psicólogos aqui no Brasil em 2005, num evento onde eles estavam discutindo, entre outras coisas, a denominação dessa prática proveniente do behaviorismo radical. Claro que tem outros nomes para essa prática e para essa atuação, que no caso muitas pessoas falam análise clínica do comportamento, análise aplicada do comportamento, que é a ABA, né? Terapia por contingências de reforçamento, que tem um movimento muito grande quanto a isso também aqui no Brasil, e a própria terapia comportamental, que aí acaba abrangindo várias outras teorias e várias outras práticas dentro disso. Então, seguindo uma linha histórica, no século XX nós tínhamos 2 cenários muito importantes. Terapeutas que aplicavam conhecimento de condicionamento respondente em ambiente de consultório, tentando trabalhar-se aí os transtornos de ansiedade e outras coisas, que era denominado de terapia comportamental. E, em contraponto, terapeutas que aplicavam conceitos do condicionamento operante em instituições. E depois, na segunda metade do século XX, já existe um novo anseio. São terapeutas que não se sentem satisfeitos com outros modelos terapêuticos, como a psicanálise, a cognitiva e outros modelos que estavam ali em vigor, e desejam trabalhar as demandas clínicas, como depressão, ansiedade, problemas conjugais, autoconhecimento, dificuldades do dia a dia. Então, lidando com isso, eles pensam em maneiras práticas de se aplicar aqueles conceitos experimentais nessas necessidades clínicas. E claro que isso tem a ver também com a chegada do behaviorismo radical aqui no Brasil, por exemplo, porque com a chegada e a expansão do behaviorismo radical, um behaviorismo que olhava para dentro do ser humano e entendia que pensamentos, sentimentos, sonhos ou diversas outras questões encobertas que foram excluídas pelo Watson, que poderiam ser abarcados tanto nos experimentos quanto na clínica, isso ampliou a clínica naquele momento dita comportamental no Brasil. Então nós começamos a ter uma maior gama de atuação na medida que a teoria foi ficando conhecida e na medida que as pesquisas foram sendo feitas. Aqui no Brasil, nós temos um grande público da análise do comportamento e um grande número de terapeutas analítico-comportamentais. E eu estava até assistindo uma palestra da Martha Hubner, que o IBAC entrevistou ela, se eu não me engano, umas 4 semanas atrás. Inclusive está no canal do YouTube deles, é só clicar lá e assistir. Ela falou uma coisa que eu achei tão interessante, que o Brasil não perde para nada em produções literárias ou aplicadas da análise do comportamento. Então a gente não precisa recorrer para os Estados Unidos ou para outros mercados e locais da análise do comportamento quando a gente quer pesquisar alguma coisa. Nós temos pesquisadores muito bons aqui no Brasil, na medida que nós temos terapeutas muito bons também produzindo essas questões. Então, assim, isso prova a base científica que a gente tem, ou seja, os terapeutas, eles foram até os laboratórios,
laboratórios estudaram, pesquisaram e trouxeram essas aplicações pra gente, e também os terapeutas que vão transformando isso na clínica. A clínica, com toda a certeza do mundo, ela é extremamente influenciada pela prática experimental, porque esse é o método científico, aplicar esses conceitos experimentais na clínica e em diversas outras aplicações. Então, assim, nós não precisamos ir para fora do Brasil para buscar literatura. Felizmente, os psicólogos aqui do Brasil têm um compromisso ético com a análise do comportamento enorme. Inclusive, nessa outra entrevista do IBAC, já com o Roberto Banaco, ele falou que ele fez uma das coisas que as pessoas mais criticavam ele, que as pessoas falavam assim pra ele: ou você tem que ser experimental, ou você tem que trabalhar na clínica e trabalhar com a ciência aplicada. E ele: não, gente, eu quero unir os dois, porque existia uma cisão, ou você era dos experimentos, você ia fazer pesquisa básica, pesquisa, enfim, nos laboratórios e seguir para a parte acadêmica, ou você iria aplicar isso e trabalhar, e estar em contato com os clientes, etc. E ele é um dos maiores nomes que a gente tem da análise do comportamento no Brasil, extremamente relevante e responsável pela continuidade e pelo crescimento da análise do comportamento aqui no Brasil, e ele foi uma das pessoas que juntou esses dois, juntou o lado experimental da análise do comportamento com o lado aplicado. Então, que bom que nós tivemos esse boom da análise do comportamento no Brasil. Claro que não é grande comparado às outras abordagens, mas o Brasil é um dos países que tem o maior número de analistas do comportamento. Isso acaba refletindo na eficácia das nossas intervenções e dos nossos trabalhos. Ao mesmo tempo que esse cenário todo que a gente vem destrinchando, que o Guilherme vem dizendo como situação do Brasil, também tinha em contraponto lá fora uma ascensão ou um surgimento de diversos aprofundamentos na ciência cognitiva, na necessidade de explicações mais cognitivas, em contraponto a tudo isso. E nesse meio campo surgiram-se diversos ramos, diversas situações e uma situação eclética acerca das práticas terapêuticas clínicas voltadas à análise do comportamento. Então, aí se surge um braço ou maneiras de se trabalhar a análise do comportamento que vem a se unir, se tornando lá fora como análise comportamental cognitiva ou análise cognitivo-comportamental. Então, em contraponto ao cenário brasileiro que estava se fundamentando, que estava ainda abraçando as primeiras análises, abraçando os primeiros estudos acerca da análise do comportamento. Então, ainda a clínica tateava um cenário totalmente voltado para ser, um cenário totalmente voltado para pressupostos skinerianos, enquanto lá fora já se tinha um cenário totalmente diferente, onde as pessoas já estavam fazendo junções, onde as práticas clínicas, mesmo que tivessem aplicações comportamentais, às vezes tinham uma leitura diferente, uma leitura cognitiva, uma leitura às vezes até um pouco mentalistas. Então, daí surge um cenário novo, do que eu acho que a gente consiga abordar aqui hoje nesse episódio, citando e falando um pouquinho, mas eu acho que isso é um cenário totalmente diferente, do qual a gente pode fazer um episódio à parte, que aí eu acho que se enquadra o cenário propício para o surgimento da FAP, da ACT, da DBT, e é uma coisa que eu acho que se enquadra num cenário único. Eu adoro, acho extremamente relevante e importante a separação que o Brasil fez, porque nós sabemos que fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, tudo isso entra num grande bolo das ciências cognitivo-comportamentais. E aqui no Brasil nós precisamos denominar e precisamos fazer a separação do que é ciência cognitiva e do que é da ciência da análise do comportamento. Então, uma questão bem pessoal, eu fico muito feliz dessa separação. Acho que entra muito em contato com os pressupostos do Skinner, do quanto ele tinha, não sei se rejeição é a palavra certa, mas do quanto ele não gostava de ser chamado de cognitivista. Então eu tenho um pouco disso também, e acho acertadíssimo que a análise do comportamento se afaste desses termos. Claro que a gente sabe que a terceira onda é uma grande polêmica aqui no Brasil, e nós vamos fazer um episódio sobre isso. A gente sabe que talvez a terceira onda se aproxime das ciências cognitivas mais do que as outras abordagens tradicionais da clínica da análise do comportamento.
mas nós ainda somos uma abordagem que tem um rigor metodológico e denominações bem diferentes da TCC padrão, por exemplo. Então, voltando um pouquinho no tempo, por volta da década de 1980, a clínica analítico-comportamental, que obviamente não tinha esse nome, chega no Brasil e começa a ganhar essa expansão junto com essas terapias ditas cognitivas comportamentais. Essa nova onda de terapia e esses novos profissionais, eles surfaram numa questão muito importante que foi uma alternativa ao modelo já existente dessas terapias mais psicodinâmicas. Ou seja, as pessoas queriam métodos mais rápidos, queriam tratamentos mais rápidos, queriam questões mais diretivas. Então essas terapias acabaram se configurando como mais uma opção de bem-estar, manutenção da saúde mental, autoconhecimento, que é uma coisa extremamente importante para análise do comportamento. E eu acho que para entender esse cenário também, e para se fazer entender e findar o quanto o cenário brasileiro é diferente do cenário americano, o cenário fora, é se entender o cenário no qual a análise do comportamento, no qual a filosofia do behaviorismo radical se constituiu no Brasil. A gente sabe que o behaviorismo radical chegou ao Brasil por Keller, na constituição de uma universidade, no curso de psicologia, onde se buscava trazer conceitos experimentais. Então, era tudo muito novo. Em contraponto, como a gente já vinha dizendo aqui, lá fora eles estavam estudando a parte da aplicabilidade da análise do comportamento em contextos institucionais. Então, existe um texto que eu vou guardar o nome dele para uma indicação ao final desse episódio, mas no qual existem entrevistas com nomes importantes da análise do comportamento, principalmente nesse momento inicial, em que eles citam um fomento por aplicação da análise experimental, como seriam aplicações desses conceitos experimentais para outros contextos. E isso tudo foi muito que inicial para todos eles, porque em contraponto eles tinham um cenário no exterior, no qual as pessoas estavam fazendo a aplicação disso em contextos institucionais, e aqueles que faziam aplicações clínicas, com demandas clínicas, eram denominados de cognitivos, de cognitivistas. Então, existia uma certa aversão a isso. Muitos deles pensavam em aprofundar, em entrar em conceitos mais experimentais do que a própria aplicação disso tudo. Então, a gente percebe que o cenário brasileiro é muito diferente do cenário no exterior por conta disso. Porque parece que se teve essa necessidade de uma criação quase que única nossa de fomento clínico por parte desses primeiros profissionais. E aí entram nomes como Hélio Guilherme, Maria Luísa Guedes, Fátima Conte, até o próprio Roberto Banaca, que pode ser muito contemporâneo a nós, mas que também faz parte dessa constituição dos princípios da análise do comportamento para o ambiente do consultório. Então, a gente entende que o nosso cenário é muito diferente do cenário constituído lá fora, do qual se fez uma unificação desses profissionais dentro de uma prática, né? Por mais que as práticas sejam diferentes, mas se tem uma unificação, pelo menos nominal. E aqui a gente tem o inverso disso tudo. Existe a prática para depois uma denominação, talvez excludente ou não, mas que a gente entende que a nossa prática é bem separada da prática cognitiva, por exemplo. Claro que essa junção e essa nomenclatura única tem uma função mercadológica muito grande. Nós sabemos que você ser vendido sob o selo de uma ciência cognitiva comportamental é muito melhor do que de uma ciência funcional, determinista, monista aqui no Brasil. Nós temos um exemplo disso, por exemplo, a DBT. A DBT teve que ser vendida pela Marsha Linehan lá fora e aqui no Brasil também como uma questão mais cognitiva comportamental do que com base behaviorista radical. E por isso que muitas pessoas confundem a DBT, enfim, existe todo um debate quanto a isso, mas a gente sabe que foi uma escolha mercadológica da Marsha Linehan colocar o selo cognitivo comportamental em cima da sua teoria.
Agora falamos um pouquinho aí do histórico, tentamos trazer um pouquinho de como a clínica analítico comportamental foi surgindo e se findando aqui no Brasil. Agora a gente quer falar um pouquinho sobre o trabalho, né? Uma pergunta que aterroriza muito e a gente ouviu muito durante a graduação e até hoje a gente escuta, que é: o que um analista do comportamento faz na clínica? Ele mexe com ratinhos? Ele modela o comportamento do paciente, do cliente, para que ele aperte uma barra? O que ele faz dentro da clínica, do consultório? Eu acho que se eu tivesse que responder essa pergunta tão abertamente, diria que a gente ouve, fala, manda tarefa de casa, recebe tarefa de casa. Eu diria que a gente trabalha. Questiona, discute, analisa. Eu acho que a palavra que a gente mais tem é analisa. E uma coisa que é importantíssima, que é visando sempre o autoconhecimento do cliente, né? A análise do comportamento, ela é uma teoria que, obviamente, ela propõe e explica que os comportamentos são aprendidos, que todo o nosso comportamento ele é funcional de uma forma que ele foi selecionado e mantido no nosso repertório, até os comportamentos que trazem, em segunda instância, sofrimento para nós. Então, ensinar para um cliente, mostrar para ele de onde vem esse comportamento, qual a contingência que está selecionando, qual a contingência que está mantendo, isso é extremamente importante. Por isso que a análise do comportamento também não tem o intuito e o hábito de deixar clientes em terapia por 30 anos. Claro que isso pode acontecer, são casos e casos, mas a análise do comportamento ela vai até o ponto que o cliente consegue fazer as suas próprias análises funcionais, ou seja, que o cliente consiga o seu próprio autoconhecimento. Com isso, com o cliente tendo o autoconhecimento dos seus comportamentos, fazendo sua própria análise funcional e sabendo quais são as suas limitações e sabendo como ele pode variar o comportamento dele frente a novos contextos, o cliente está apto para seguir a vida dele sem a terapia. Claro que fica as portas abertas para ele voltar quando ele quiser. Eu acho que é uma coisa bem legal e já um gancho pra gente falar. A gente ouviu muito isso na graduação e nós abrimos uma caixinha de perguntas e respostas no nosso Instagram e a gente anunciou que nós iríamos fazer um especial de clínica e pedimos dúvidas, informações, o que as pessoas queriam ouvir sobre clínica analítico comportamental. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que mandou suas sugestões, suas dúvidas, indicações, etc., de temas. E aí nós recebemos uma sequência de comentários e perguntas da nossa seguidora no Instagram, a Manu Bordnarchuk Lemos. Manu, desculpa se eu tô falando seu nome errado. Tentei falar o máximo, o mais coerente que eu conseguia, tá? Ela escreveu assim pra gente: quero saber absolutamente tudo. Já ouvi muitos pacientes dizendo que a comportamental é a mais superficial e só a psicanálise aborda questões profundas e consegue realmente chegar na raiz do problema e mudar algo. Achei que seria legal se vocês pudessem rebater isso, falar um pouco como é a terapia. Então, eu acho que isso que eu falei um pouquinho sobre autoconhecimento e etc. e ser um pouquinho mais diretivo, acho que casa muito com essa ideia de que a análise do comportamento é superficial. Eu acho que tem uma pergunta que antecede a tudo isso, que talvez seja mais primária, não sei quem está nos ouvindo e o que podem pensar, que seria qual que é a postura do terapeuta frente às demandas clínicas. Então, eu acho que uma primeira coisa a se entender da análise do comportamento e do terapeuta no ambiente clínico é que a gente não só escuta o que o cliente fala, então a gente não é totalmente passivo ao discurso do cliente, mas também a gente não é tão interventivo quanto muitos pensam, do qual acha que desde a primeira sessão a gente fica ali rebatendo ou dizendo que ele tem que mudar isso ou aquilo, ou que é só ignorar. Eu queria deixar aqui meu desprezo por essa fala, que é só ignorar, porque se ignorar fosse extinção, talvez estava muito mais fácil, né? Mas a gente lida com as demandas, com a fala do cliente, tal qual eles nos trazem. A diferença é que a gente tenta traduzir aquilo para princípios comportamentais e, ao máximo, fazer perguntas ou questionar ou analisar de formas a pensar sempre nas contingências que selecionou e manteve aquele comportamento. Então, é sempre dentro dessa vertente.
Claro que somos pontuais na medida em que tentamos trabalhar a problemática em si e não a história como um todo. A gente olha para a história, porém, entendendo o presente, as implicações futuras naquele indivíduo, naquele sujeito que vem nos procurar. Então, não é um olhar histórico, apenas histórico, querendo dizer que a gente está levando em considerações apenas a história e tentar mudar o passado. É olhar para o passado, fazendo um apanhado histórico acerca daquele comportamento, entender o que selecionou e o que vem mantendo aquele comportamento e tentar agir nas consequências atuais para que, em momentos futuros, aquele comportamento venha a diminuir, ou, se for necessário, ensinar novos comportamentos, que novos comportamentos surjam no repertório daquele sujeito. Primeiro, que eu acho que uma afirmação dessa, que a análise do comportamento é superficial, é desleal com o nosso trabalho enquanto clínico e com o que a gente estuda, com o que a gente propõe a falar e pesquisar na análise do comportamento. Eu acho que uma outra coisa é que ser diretivo não é ser superficial. Então, assim, é quando a gente escolhe e seleciona comportamentos de intervenção, isso não significa que nós vamos trabalhar aqueles comportamentos, só eles, e não vamos olhar para a história de vida do nosso cliente. Gente, é impossível você lidar com uma história, sei lá, vamos pensar numa pessoa de 26 anos que chega na clínica. É impossível você lidar com um cliente de 26 anos sem recorrer à história de vida dele, sem entender o que há por trás daquela queixa, daquele sintoma que está se apresentando ali para você. Então, o que eu gosto sempre de dizer, quando alguém chegar para você e dizer que a análise do comportamento é superficial, só trabalha o publicamente observável, etc., pergunta quais foram os livros de análise do comportamento que a pessoa leu e onde está afirmado isso. Porque qualquer leitura básica da análise do comportamento nos diz que nós temos maneiras diferentes de aprofundar nas nossas questões. Isso que a Milena falou foi extremamente acertado. Nós vamos olhar para o passado se ele for relevante para explicar comportamentos atuais. Se a criança passou pela infância, foi tudo lindo, tudo perfeito, nenhum sofrimento, e chegou na vida adulta e adoeceu, claro que o problema então está na vida adulta, não na infância. Se na infância não teve nenhuma queixa, nenhuma contingência aversiva, o nosso olhar não deve ser para lá, deve ser para o que selecionou e pelo que está mantendo aquele comportamento. Então eu acho que assim, é extremamente ridículo, e me desculpem a palavra caso alguém se ofenda, mas é ridículo a gente, em quase 2021, diversos materiais de análise do comportamento, uma teoria extremamente baseada em evidências, com resultados, com pesquisas, com profissionais renomados, escutar que nós somos uma abordagem superficial. Então, assim, isso vem de pessoas que não leem, de pessoas que não são da abordagem e, infelizmente, querem diminuir a análise do comportamento para enaltecer a abordagem deles próprios. E eu já escutei, por exemplo, isso de professoras de psicanálise durante a minha graduação, e foi extremamente aversivo para mim lidar com essas questões, e eu acho que fica um recado para todo mundo aqui. Sei que nós temos desde estudantes muito novos até profissionais, mestrandos e doutorandos escutando o podcast. Quando você se deparar com essa dúvida, será que a análise do comportamento realmente é superficial? Pesquisa, vai ler, procura artigos. Nós temos diversos trabalhos escritos aí. Não precisa ir muito longe. Se você pegar os escritos do Skinner falando sobre o mundo, sobre a pele ou comportamentos encobertos, você já vai entender um pouquinho de como a análise do comportamento lida com isso. E aí nós temos uma outra pergunta que está muito dentro desse tema e também já leva a gente para uma outra discussão, que foi da nossa seguidora Lara Marina. Ela perguntou como e se os sonhos são levados em consideração e trabalhados. Milena, um psicólogo analista do comportamento, trabalha com sonhos do nosso cliente? Com certeza. Todo o repertório do sujeito constitui ele, né? Constitui parte daquele sujeito que ali se apresenta para mim. Então, se ele me trouxer um sonho, esse sonho, além de ser ouvido, de ser plausível de escuta, também vai ser analisado. Diferente de outras abordagens, a gente não olha para o sonho como produto de uma entidade psíquica para além do sujeito, ou para além da capacidade cognitiva
e palpável do sujeito, não é uma instância que produz o sonho, simplesmente são vivências e aquilo se manifesta também nos sonhos. Então, o mesmo padrão comportamental que o sujeito apresenta para mim, pelo seu verbal, pelos diálogos que a gente mantém, ou até mesmo pelo seu comportamento, também se manifesta nos sonhos deles. Muito provavelmente aquele sujeito repercute situações comportamentais diárias vividas nos seus sonhos também. Então, situações como busca de atenção muitas vezes podem aparecer no sonho. Ansioso na hora de realizar uma prova também pode aparecer nos sonhos. Então, existem muitas situações que podem acontecer em sonhos, que situações plausíveis de explicação comportamental qualquer. A gente olha para o sonho como também um comportamento. E é incrível, né? Porque se a gente for buscar entender o sonho como um comportamento funcional pro nosso cliente, nós vamos descobrir quais são as variáveis que estão selecionando e controlando aquele comportamento. É incrível. Eu já vi, por exemplo, sonho acontecendo e se configurando até como resolução de problema. Tipo, a pessoa tem um problema e tem um conflito ali na vida normal e sonha se resolvendo e lidando com aquele problema e conversando com aquela tal pessoa e a gente usar aquilo para analisar consequências. Então, e se... Claro que essa é uma das várias formas de analisar o sonho. Outras formas é isso mesmo que a Belena falou. Pessoas muito ansiosas, infelizmente, vão ter sonhos bem ansiogênicos. Pessoas que perderam entes queridos sonham muito com essas pessoas e sonham com conversas. Então, o sonho ele é contextual, ele é funcional, assim como pensamentos, assim como sentimentos, assim como memórias, assim como qualquer outro comportamento encoberto que a análise do comportamento foi negada de trabalhar há algum tempo atrás, nós trabalhamos com isso. Isso é tanto nosso local de trabalho e intervenção quanto os comportamentos operantes publicamente observáveis. E aí, eu acho que é interessante nós falarmos que a gente está dando uma geral aqui sobre o trabalho do analista do comportamento na clínica e sobre um pouquinho sobre a prática, mas nós teremos episódios específicos sobre o processo psicoterapêutico. Então, o nosso próximo episódio já é sobre as sessões iniciais de um processo clínico analítico comportamental. Então, nós não vamos falar aqui sobre primeiras sessões, audiência não punitiva, escuta empática e etc. Nós vamos deixar essas questões e até mesmo relação terapêutica mais para frente para a gente poder ter episódios específicos e com mais tempo para discutir essas temáticas. Mais uma pergunta que a gente recebeu do nosso seguidor, o Júnior Rocha. Ele perguntou e ele disse que ele gostaria que a gente falasse sobre as diferentes práticas clínicas na análise do comportamento. Por exemplo, FAP, ACT, ativação comportamental, DBT e etc. Eu acho que isso vem um pouquinho do que a gente falou no começo, né? Dessas ondas comportamentais e da expansão da análise do comportamento. E uma das coisas que eu mais gosto na análise do comportamento é como nós estamos produzindo teorias novas e conceitos novos e coisas novas a partir do que o Skinner deixou pra gente. Eu lembro de conversar isso com a nossa supervisora / professora na graduação, no meu último ano de supervisão, que eu falava pra ela assim, caramba, professora, a gente tá evoluindo tanto a teoria do Skinner, que legal, né? E que bom que a gente tá fazendo isso. E ela falou, esse é o diferencial da análise do comportamento. Nós não paramos ali no que o Skinner escreveu. Por exemplo, comportamento verbal. Skinner fez um início ali do estudo do comportamento verbal, um treino, né, etc. E hoje em dia nós temos a RFT, que é uma proposta de comportamento verbal extremamente complexa e completa para tratar sobre equivalência de estímulos. Então, assim, que bom que nós estamos evoluindo. E nisso a terceira onda é grande responsável por isso, né? Nós usamos essas novas terapias e teorias para abranger talvez partes que a análise do comportamento tradicional deixou para trás um pouquinho. Então seria legal, Mia, a gente citar um pouquinho desses trabalhos aí. Eu acho que antes da gente citar, seria legal a gente dizer que um dos motivos da gente querer deixar um episódio específico sobre a terceira onda e terapias nesse contexto é a necessidade de se explicar a importância desse avanço da análise do comportamento e, ao mesmo tempo, dizer o quanto isso pode ser contraditório, o quanto alguns
algumas pessoas dentro da análise do comportamento às vezes se sentem muito incomodadas com tais termos e talvez explicar um pouquinho esse cenário. A gente entende dentro da terceira onda que nós temos 3 grandes frentes, que seria a FAP, a ACT e a DBT. E aí dentro deles a gente tem alguns ramos ou algumas necessidades a mais, até a própria RFT que o Guilherme citou há pouco. São modelos clínicos tão únicos e diferentes entre si que compõem dentro de uma única onda, que ali vão se propor introduzir ou incorporar conceitos da cognição, do cognitivo, talvez em alguns momentos esquecidos pela análise do comportamento tradicional. Eu acho que a terceira onda ela é muito disso. Ela traz uma visão nova para eventos e questões que a análise do comportamento talvez não tenha abarcado tanto no começo. Acho que dessas todas, a mais que é mais analítico-comportamental, que não choca ninguém quando lê, é a FAP, que é assim, eu e a Milena adoramos porque nós trabalhamos com FAP e temos contato com FAP já há mais tempo do que as outras. A FAP, ela funciona e ela dá uma visão a mais para a relação terapêutica e coloca a relação terapêutica em grande ênfase, colocando em xeque várias outras questões que diziam que a análise do comportamento era fria, que o terapeuta que ele não se vinculava afetivamente com o cliente, etc. Então a FAP talvez seja a terapia analítico-comportamental mais parecida que a gente tem das tradicionais. Não vamos falar ainda sobre ACT e DBT, porque eu prefiro que a gente deixe os nossos apontamentos e opiniões para os episódios específicos dessas teorias. Então vamos guardar aqui, mas dizendo de um modo geral, nenhuma dessas teorias propõe práticas diferentes para o analista do comportamento. Nenhum analista do comportamento vai ter que mudar a sua forma de trabalhar. Claro que o trabalho ainda se baseia na escuta, no acolhimento do cliente. O que acontece dentro dessas terapias, principalmente com a ACT, são novas formas de se enxergar o fenômeno do comportamento, novas formas de se enxergar psicopatologia, novas formas de enfrentamento. Enfim, claro que a gente vai deixar isso de um modo bem simplista aqui, mas a gente vai trazer isso mais completo nos episódios específicos. Acho que uma das últimas perguntas mais gerais que a gente selecionou para esse episódio, nós deixamos as outras perguntas para os outros, é do Guilherme Zanoni, nosso seguidor também no Instagram. Ele pediu que a gente falasse sobre as especializações da área clínica. E assim, Guilherme, indo já até pedindo um pouquinho de desculpa, nós não fizemos um apanhado geral das pós-graduações. Nós vamos falar sobre algumas que nós conhecemos e as que estão talvez mais próximas aqui do eixo sudeste da coisa só. Uma que a gente vai falar mais ali para Brasília, que já é um spoiler, mas nós temos a pós-graduação do Paradigma, que é um nome muito forte de análise do comportamento aqui no Brasil. Nós temos também uma pós-graduação extremamente forte e referencial, que é no ITCR, que é uma pós-graduação em terapia por contingência de reforçamento, que é um nome cunhado aí pelo Hélio Guilhard, da mesma proposta do Skinner, né? É só um nome diferente, mas a prática difere um pouquinho, mas não muito, mas acho que a gente pode deixar isso para falar também num episódio mais à frente. Nós temos a pós do IBAC também, a pós em análise comportamental clínica, que é bem interessante, bem legal também. E eu lembrei agora aqui, nós temos uma pós-graduação que é nova, de terapias contextuais, do Continuum, do Instituto Continuum, que é de Londrina, de uma cidade bem próxima nossa. E inclusive, eu estou falando isso porque eles postaram no começo do ano, se eu não me engano, que essa pós-graduação está dando o título de especialista em terapias contextuais. Então e também estava sendo oferecida na modalidade online. Então, assim, nós decidimos citar essas porque são as que a gente conhece, são as que a gente sabe que são relevantes, de lugares sérios, mas claro que tem outros lugares mais próximos, etc. Alguns desses lugares oferecem a pós-graduação online também. Então, caso você queira, Guilherme, saber de alguma outra específica, pedir referências, não sei se nós somos qualificados para isso, mas você pode vir no nosso direct, a gente responde e te ajuda. Se eu puder deixar aqui uma dica para aqueles que estão tentando se empenhar na escolha ou por optarem por uma especialização no momento, eu diria que é interessante você entender quais são as suas necessidades. Se você possui
dinheiro suficiente, recursos suficientes para se dispor a uma presencial ou uma online e entender qual é o campo clínico que mais te interessa e dentro desse campo clínico, qual é a sua referência maior. Porque eu acho que o que pesa mais nessas escolhas aqui, frente pelo menos a essas que a gente citou, é entender o contexto clínico no qual a gente deseja se empenhar. O ITCR tem um contexto clínico único, né? Quase que uma volta às origens, né? Enquanto outras se propõem a terapêuticas mais atuais ou talvez mais contemporâneas, com abordagens que talvez façam uma mescla entre FAP, ACT ou algo do tipo, pode ser talvez até dentro de uma dessas. Se tem um desejo clínico infantil, a gente também tem ali alguns nomes que são bem importantes que estão atuando nesses contextos aí, nessas universidades. Então, é um olhar exatamente para isso. Tem que entender qual é a importância de cada um que ali se configura. A gente costuma dizer que em cada um desses locais você vai encontrar profissionais excepcionais, com certeza, mas que com características clínicas muito diferentes. O paradigma tem uma característica clínica, o contínuo talvez seja mais próximo do paradigma, mas também tem uma característica clínica diferente. O IBAC tem outra característica clínica e o ITCR outra, então é importante se entender dentro desse contexto todo. E a melhor forma de entender isso tudo é você lendo esses teóricos, você entrando em contato com as literaturas deles. Então, se você deseja se debruçar sobre o TCR, você tem que ler o Hélio Guilhard, tem que se debruçar sobre as leituras dele, sobre as opiniões e críticas dele. Se você deseja das outras também, você também tem que se empenhar nesse contexto. Então, se eu proponho algo, é entender quem são as pessoas que estão à frente disso tudo e ver aqueles que você mais se encaixa, aquele que mais te interessa, dentro das suas possibilidades financeiras, claro. Eu acho que para um início de especial, acho que a gente conseguiu falar e abarcar sobre diversas questões gerais, né, da clínica analítico-comportamental. Agora, já indo para o final do episódio, falando um pouquinho sobre o trabalho, né? Falando de mim, eu adoro trabalhar na clínica. Trabalho na clínica desde que eu saí da graduação. Já faz um tempinho já. E não é um trabalho fácil. O psicólogo ele tem que estar preparado para lidar com frustração, para estudar bastante, mas para saber que é um trabalho extremamente relevante e importante. E eu costumo sempre falar que quando você, psicólogo, percebe a evolução de um cliente e você vê que está na hora do cliente ter a sua alta e sair da terapia, ter a sua própria autonomia, é um sentimento assim que eu nunca tinha experienciado na minha vida inteira. Então, assim, é incrível poder e ter a tecnologia comportamental para ajudá-lo a mudar certas contingências da sua vida, entender de qual modo ele pode se comportar dali para frente e alterar o seu próprio ambiente físico e social, né? Então, e falando isso enquanto terapeuta e enquanto cliente, tá? Porque eu também faço terapia e a clínica se configura como uma mudança de vida, assim, na minha vida de duas maneiras. Então, é um trabalho lindo, é um trabalho extremamente gratificante, é um trabalho que nós vamos precisar daqui para frente ainda mais estar preparado para receber as pessoas, porque a gente sabe que nós estamos passando por um momento muito difícil no mundo e no nosso país. Então, acho que os psicólogos precisam estar preparados, porque a psicologia clínica vai ser de muita utilidade daqui para mais ainda, né? Já é muito útil, mas acho que daqui para frente vai ser ainda mais usada e mais requerida para essas pessoas. Diferente do Guilherme, eu venho retomando as minhas origens clínicas, né? Eu estava muito mais acostumada com outro tipo de aplicabilidade da análise do comportamento, no contexto organizacional e no contexto enquanto acompanhante terapêutica, mas agora também venho retomando meus atendimentos clínicos e o quanto isso se configura como importante na vida do sujeito, né? A gente citou aqui um pouquinho sobre a relação terapêutica, falamos um pouquinho sobre o quanto a gente é apaixonado por FAP e o quanto a gente vai poder, em algum momento, compartilhar isso com vocês. Mas já dando uma espécie de spoiler, é dizer o quanto a gente, enquanto terapeuta, pode se configurar nessa relação, né? Enquanto modelo
terapêutico, enquanto modelo de discurso, de verbal, de novos comportamentos a serem colocados no repertório do sujeito, quanto mudança comportamental, quanto a gente pode auxiliar nisso tudo. Guilherme fala de ciência do comportamento e eu me sinto extremamente honrada e quase que eu sei que foi um achado entender e poder estar em contato com a análise do comportamento e compreender que a gente não olha para um fenômeno isolado e, ao mesmo tempo, a gente não entende aquele comportamento como único, né? Aquele comportamento faz parte de um histórico daquele sujeito. Você tem que olhar para um viés histórico, você tem que se preocupar com diversos fatores que ali estão contingentes, que estão selecionando, que estão mantendo. Então, é um cenário lindo para se atuar e se configura hoje como um dos cenários mais importantes, ou pelo menos aquele que tenha abarcado grande parcela da população. A minha indicação, ela vai ser bem simples e bem óbvia. Eu vou indicar o livro Clínica Analítico Comportamental, Aspectos Teóricos e Práticos, do Nicodemos Borges e do Fernando Cassas e colaboradores. É um livro que ele não é um manual de clínica analítico comportamental, de cabo a rabo do que você deve fazer, mas ele é muito próximo disso. Ele é talvez o livro mais completo de análise do comportamento que a gente tem organizado no Brasil, porque ele traz aspectos teóricos e práticos. Ele começa com uma construção teórica de conceitos e depois vai para a prática, inclusive se debruçando de uma forma muito bem escrita e muito bem completa sobre aspectos muito específicos do trabalho clínico. Então ele vai falar, tem uma sessão grande e bem completa sobre as sessões iniciais, depois tem uma sessão bem completa sobre clínica infantil, e depois ele tem uma parte bem completa sobre outros tipos de atendimento, outras peculiaridades. Então, assim, indico esse livro porque ele tem que ser de cabeceira para qualquer analista do comportamento que trabalha na clínica e quer aliar muito bem aspectos teóricos com aspectos práticos. A minha indicação, como eu já havia dado um spoiler antes, vai bem de encontro com o que eu vinha falando acerca da história da análise do comportamento, principalmente dos aspectos clínicos no Brasil. E eu acho que se tem uma coisa que nos enriquece muito é ouvir isso direto das pessoas que estiveram incumbidas e incutidas nesse contexto. Então, existe uma dissertação de mestrado, eu sei que pode ser um pouco alongado, mas vocês conseguem filtrar dentro da dissertação os momentos dessas falas. Mas o nome da dissertação é Terapia Comportamental no Brasil, História de Terapeutas. Nessa dissertação, tenta trazer um pouquinho da história da análise do comportamento, principalmente por questões clínicas, de terapeutas que vivenciaram esse primeiro momento. Então, temos lá fala do Guilherme, temos fala da Maria Amélia Matos, então temos algumas constituições ali históricas que esses sujeitos trouxeram nesse momento e faz é uma maneira quase que romântica da gente olhar para esse cenário, é muito bonito. Guilherme também citou aqui a série de entrevistas do IBAC, que também entram de encontro também um pouquinho com isso daí. Então, eu acho que se eu puder deixar de indicação seria essa dissertação, e que vocês também vão de encontro a série de entrevistas do IBAC com a Marta Hubner, o Roberto Banaco. Então, eu acho que vai ajudar bastante a entender esse cenário. Gostaríamos de agradecer você que ficou até o final nos ouvindo nesse episódio inicial sobre uma série de episódios clínicos, onde tentaremos abordar desde da sessão inicial até aspectos de intervenção. Então, se você ainda tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento acerca da análise do comportamento no aspecto clínico, nas atuações do terapeuta, na relação terapêutica em si, não se sinta acanhado de nos procurar nas nossas redes sociais e nos perguntar. Esperamos ter sanado aqui algumas dúvidas e respondido as perguntas que nos foram feitas, mas se ficar faltando alguma coisa, estamos disponíveis para qualquer
apontamento. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí por todas as perguntas e por terem nos ajudado a construir esse episódio de clínica que está começando agora. A gente está muito feliz de estar produzindo isso. A gente vem pensando nele e escrevendo ele já faz algum tempo, então ele finalmente já está aí, saiu a primeira partinha para vocês, então a gente está muito feliz de estar dando mais esse passo com o nosso podcast. Qualquer dúvida, qualquer apontamento que você tenha, ou se você está escutando isso, não viu as caixinhas de perguntas que a gente deixou e quer deixar mais apontamentos, nós somos o @santacontingênciapod no Instagram, nós também somos @geacpp no Instagram, no Facebook nós somos grupos de estudos em análise do comportamento e nosso e-mail é geac.pp@gmail.com. Vem no nosso direct, manda e-mail, qualquer coisa, a gente adora conversar com vocês. Se você está ouvindo o episódio, marca no Instagram, marca a gente vai repostar e a gente adora saber o que vocês acharam do episódio. A gente está muito feliz, a gente espera que todos vocês estejam bem, passando por essa quarentena de um modo seguro e calmo na medida do possível. Então contem com a gente no que vocês precisarem, nosso direct está aberto para isso. Tá? Tô muito feliz de estar realizando e produzindo esse episódio, então muito obrigado, pessoal, e até o próximo. Tchau, pessoal, muito obrigada por esse episódio em específico, mas também pelos que virão. Até a próxima.